Aleluia. Está funcionando agora. Como hoje é Santa Ceia, nós temos sempre uma palavra direcionada e depois partimos o pão, tomamos o cálice e assim será na noite de hoje também. Gostaram do cântico que a gente resgatou lá do passado, irmão? Que cântico bonito, né? É do meu tempo, do tempo de alguns irmãos aqui. É de quando? 95? Olha aí. Tem tempo, né? Tem bastante tempo. Eu casei em 96, já tenho 26 anos de casado, tem bastante tempo. Bom, então tem 27 anos atrás. Cláudio Claro, né? Como é que é o nome daquele canto, daquele CD dele? Era Profetizando Sião, Fortaleza de Adoradores. Quanta canção inspirada tem naquele CD. Que hoje não é mais CD, né, irmão? Você tem que baixar no Spotify. Mas antigamente era um CD no bolachão. E prova que o Senhor já revelava coisas importantes a alguns homens de Deus no Brasil sobre o reino. Você observou que você cantou nessa canção, ela é bem profunda. Ela vai muito além do que é dito hoje nas canções atuais. Fala de sacerdócio, fala de semelhança com Jesus. Amém? E isso me inspirou a trazer a mensagem de hoje, a falar sobre essa semelhança que todos nós devemos ter com Jesus, que os seres celestiais têm com Jesus. Na verdade, tudo converge em Cristo Jesus. Tudo. E eu quero mostrar isso para você na palavra hoje, tomando por base essa inspiração da canção, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus a partir da Escritura. Você também vai entender isso melhor. Você cantou, por exemplo, comigo, né? Ser semelhante ao novilho. Você entendeu quando cantou isso? Você é semelhante ao novilho, como é que é isso? Você entendeu? Você só cantou, né? Cantou as trocas. Você pensou no que está cantando? A irmã chegou lá, já chegou quente ali. Ser semelhante ao novilho, ser semelhante à águia, ser semelhante ao leão, ser semelhante ao homem. O que significa? Será que é só uma licença poética do autor, Cláudio Claro? Hoje é falecido, já descansa no Senhor? Ou tem substância essa comparação que ele fez espiritual? Então vamos para a palavra sem mais mistério, né? Mensagem hoje: os querubins revelam que tudo no universo converge no Cristo. Tudo. Tudo converge em Cristo Jesus. Tudo. Você vai sair daqui hoje tomando pão e comendo, tomando cálice. Pastor Manuel já introduziu a essência da vida divina de Cristo. Você vai sair daqui hoje sabendo mais ainda, tendo mais consciência de que você não vive para si. Nós não vivemos para nós mesmos e optamos por ter um dia na semana para dar para o Senhor. Nós somos dele. Nós somos dele de maneira tão intensa, tão transcendente. O Senhor é nosso Senhor de maneira tão profunda que, se entendermos isso, andamos na terra de modo diferente. Amém? Você não passa a setorizar a sua vida. Esse momento é para o Senhor, não tem isso. Nós somos 24 horas do Senhor. Nós somos 24 horas possessão dEle. Você vai ver isso na palavra, como tudo converge em Cristo. Colossenses 1,15. Os textos estão bem grandão aqui para que a igreja possa ler com o pastor. Vamos lá? Este aí é o próprio Senhor Jesus. Este é o quê? A imagem do Deus invisível, do Deus Pai. Jesus não é invisível, Jesus é visível. Quem é invisível é o Pai. Por isso Jesus é a imagem, a semelhança do Pai. É a manifestação do próprio Deus e Pai. Mas Ele é a semelhança. Ele é a imagem do Deus invisível. O que mais, irmãos? O primogênito de toda a criação. Lá no passado, a igreja já se desviando da verdade, lá para o 3º, 4º século, começou a usar essa expressão primogênito da criação
como se o Senhor Jesus fosse a primeira criatura de Deus. Isso causou um problema sério, o que vai originar depois a defesa da igreja através do dogma da Trindade. Criar a Trindade para combater o erro de achar que Jesus é a primeira criatura. Jesus não é a primeira criatura de Deus. Ele é o Filho primogênito que tem direito sobre toda a criação. Quantos dizem amém? A interpretação equivocada lá de trás causou um problema. Mas ele tem a primazia, ele tem domínio, ele tem o direito. Eu quero falar isso bem claro para você. A primogenitura dá a Jesus o direito. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele tem o direito de ser o primogênito. A palavra do Senhor diz assim, verso 16, queria que você lesse. São palavras muito profundas, irmãos. Muito transcendentais. Vamos lá? Pois nele foram criadas todas as coisas. Diga assim, tudo que existe foi criado em Jesus. Em Cristo. Ou, mais propriamente, no Logos, na palavra do Senhor, palavra criadora de Deus. Aquele que se encarnaria como filho de homem, aquele que nós chamamos de Jesus, antes verbo de Deus, Logos, da eternidade, é o co-criador de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas aqui exclui qualquer exceção no universo criado. Não existe nada que exista sem ter sido criado por Ele. Nada. Nada, nada. Nenhuma matéria, nenhuma criatura, nenhum astro, nenhum organismo, nenhum ser espiritual. Tudo foi criado por Ele, pelo Pai, através de seu Filho. Tudo. Eu poderia até dizer, de maneira muito imprópria, que o universo inteiro tem o DNA de Cristo. Tudo. Todas as coisas. Repita comigo, você entender a grandeza do que está sendo dito aqui. Vamos lá? Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas do universo. Aonde, igreja? Nos céus. Tudo que existe no céu de Deus foi criado em Cristo. O Filho. Nos céus. O que mais? Sobre a terra. Tudo que teu olho pode contemplar na terra foi criado através dele. As visíveis, o que o olho humano pode contemplar, e as invisíveis, o sobrenatural para nós, aquilo que o nosso olho humano não pode contemplar. O mundo espiritual, os seres espirituais, os anjos, principados, potestades, os demônios, tudo foi criado através dele, por meio dele. Visíveis e invisíveis. Agora leia comigo, por favor. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Todas as coisas do céu foram criadas por meio dele. Tudo tem a marca do Logos. Tudo tem a mão do Logos. O poder do Logos, junto com Deus Pai. Amém? A igreja é doutrinada nesse lugar. A igreja sabe perfeitamente que existe o Pai e o Filho. Nós nunca falamos misturando os dois, nem anulando um dos dois. É sempre o Pai e o Filho, como está na sua Bíblia. É aquele que está assentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, o Filho, a honra, a glória, o louvor, o poder, a soberania e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. É ao Pai e ao Filho. Tudo que existe foi feito através do Filho. Bota aqui em destaque em amarelo. Vamos lá ler, por favor. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Não só ele é co-criador, o Filho,
Não só ele é o veículo da manifestação do poder de Deus para criar o universo, como Deus fez tudo por ele, usando, instrumentalizando o seu Logos, mas não fez só por ele, fez com a finalidade de dar tudo a ele. Como estão entendendo? Fez por ele e deu tudo ao Filho, de sorte que não há nada que exista no universo que não pertença a Jesus. Nada, nada. É essa transcendência que eu quero que vocês acompanhem nessa noite. Tudo que existe, até os demônios, até Satanás, tudo que existe, foi feito por ele e pertence a ele. Amém? Repita comigo de novo essa parte que é maravilhosa. Tudo foi criado por meio dele e com a finalidade de ser para ele. É dele, é de Jesus. O incrédulo, pastor, é de Jesus? É de Jesus. Aquele que adora estátua, ídolos, que faz sacrifício de sangue, é de Jesus? É de Jesus. Não existe nada, nada que não seja do Filho. Nada. Tudo é dele. Ainda que os homens não reconheçam ser dele, ainda que os homens não confessem com os lábios que são dele, por direito de criação, ele é dono de todos os seres. Quantos podem exaltar o Senhor por isso? Ele é dono de tudo. De quem reconhece e quem não reconhece. Tudo converge nele. Verso 17, vamos lá. Ele é antes de tudo, de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aprove a Deus dar tudo ao Filho e deu poder para tudo continuar existindo. Se o nosso sistema no mundo funciona, é porque Jesus está sustentando. Se você consegue respirar, é porque Jesus está dando sustento desse ecossistema para ter oxigênio no planeta. Não tem nada que não tenha o controle do Pai e do Filho para existir, subsistir. Amém? Todo mundo entendeu? Então, por direito de criação, Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, né, Jesus, que a gente chama de Jesus, ele tem de tudo. Ele tem o direito de tudo, ele tem o direito a tudo. Tudo. Tudo é dele. Estava pensando antes dessa manifestação da palavra em casa, fico meditando, estava pensando, por que quando o Rei Jesus descer do céu, vai haver o tribunal de Cristo? Está na sua Bíblia. Todos vão comparecer diante do tribunal para receber o bem ou o mal que fizeram com o corpo. Está escrito na sua Bíblia. Porque tudo tem que ir até Jesus. Tudo. Tanto aqueles que já são dele, que o adoram, para receber galardão. Tanto aqueles que não conhecem, até os que o odeiam, até os que o detestam, terão que ir perante ele. Ninguém deixará de ir a Cristo. Só que quando ele voltar, já não é mais para receber graça e salvação. É para receber julgamento. Mas todos irão a Cristo. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é, querido. Entenda isso em nome do Senhor. Isso não é um ideal. Isso não é uma frase de efeito. É fato. Todo ser vai ter que se dobrar diante dele. Todo ser. No céu, na terra e debaixo da terra. Não há ser que possa se negar a comparecer diante do Filho. O Pai deu tudo ao Filho. Amém? Tudo nele converge. Avança aí para mim, filho. Os querubins, vou destacar os querubins, foram criados para estar junto a Deus e adorá-lo. No livro de Apocalipse fala dos querubins. No livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, é a primeira manifestação desses seres estranhos. Quantos já estranharam lendo a palavra, tentando imaginar como é um querubim? Você tentou imaginar como é um querubim, irmão? Não é esquisito? Para nós é esquisito. Deus criou um ser, para começar, tem 4 cabeças. Só isso. Se ele tivesse tudo o resto igual a nós, mas ele tem 4 cabeças, para começar.
Uma cabeça para frente, outra para trás, outra para o lado e outra para o outro. Só isso. Se fosse só isso, já seria estranho para nós. Além de ter 4 cabeças, ele tem 6 asas. Agora ficou mais sinistro, não ficou? Porque é asa para um lado, asa para outro, asa para todo lado. Asa para cobrir o corpo. Além de ter 6 asas, tem pé de animal. E além de tudo isso que já soa muito estranho, que não é uma forma muito humana, né, antropomórfica, ele tem olhos, olho por toda parte. Olho em tudo quanto é lugar. É um ser muito estranho. Quando você lê, você não entende por que existe querubim. Você sabe que ele existe. E ele está ligado ao trono de Deus. Em Ezequiel, ele está ligado à carruagem de Deus que se desloca. Eles são a base da carruagem de Deus. No livro do Apocalipse, eles não estão em movimento. Eles estão parados na sala do trono, adorando o nosso Deus dioturnamente. Dioturnamente. Você adora aqui cerca de 30, 40 minutos de louvor só num culto. Esses seres foram criados para não parar de adorar a Deus. O tempo todo, cada segundo, cada momento. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor? Apocalipse 4, 6 em diante. Vamos lá? Lê comigo se quiser, até o verso 8. Vamos conhecer esses seres especiais. Vamos lá? Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eles são tomados de olhos para ver. Estão ligados à onisciência de Deus. Verso 7, vamos lá, irmãos. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Então agora tem uma distinção. No livro de Ezequiel, um ser vivente tem 4 faces, essas 4 animais, 4 seres. No livro de Apocalipse, cada um tem uma face semelhante. Tem uma certa distinção. Pelo menos João vê uma face de cada vez. Quando ele olha para o primeiro ser alado, ele vê primeiro um leão. Amém? Então vamos lá. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao quê? Ao novilho. Você não cantou na canção aí? É semelhante ao novilho? Novilho é um boi novo. É um boi jovem. Tá cá, ó. O segundo ser angelical tem cara de novilho. O que mais? O terceiro tem o rosto como de homem. Pelo menos um deles a gente não ia estranhar muito. Fora as asas, né? 6 asas. Mas pelo menos a gente ia se identificar que tem cara de homem, ser humano. Mas não é ser humano, é anjo. E o quarto ser vivente é semelhante a águia. Agora deu ruim de novo, né, irmão, para nossa mente. Imagina um ser com cara de águia. Consegue imaginar? Um com cara de boi novo, um com cara de águia, um com cara de leão. Consegue imaginar esse ser? Quando está voando. E o verso 8 conclui, vamos lá? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém, igreja? Eu às vezes penso na minha maneira humana de pensar que Deus criou esse ser para adorar o tempo todo, porque se não tivesse feito, teria escassez de adoração vinda da terra. Entenderam não a crítica? Ouve só, você vive a sua vidinha, não vive? Todo dia? Você adora quantas vezes por dia? Quanto sai da sua boca uma adoração para Deus, assim, para o céu, assim, durante o dia? Deus, tu és maravilhoso, glória a Deus, santo, santo. Quantas vezes por dia sai?
Milhões de cristãos na terra. Quantos desses louvores sobe por dia, por minuto? Eu acho que sobe pouco. Se Deus não tivesse lá o amplificador dos anjos lá, né? Para falar o tempo todo, santo, 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 daqui da terra ia ficar meio escasso essa adoração. Talvez tivesse, mas quebrado, né, irmão? Será que seria contínuo? Cada minuto, cada segundo? Aquele que tudo criou, aquele que te dá o ar para existir, que te dá fôlego de vida. Quantas vezes você adora, irmão? Deus criou seres que adoram todo minuto, todo segundo, todo tempo. O tempo todo. Quantos entendem até aqui? Vamos dar uma vislumbrada nesses seres? Eu acho que tem aqui uma imagem. Vamos lá. Bota aí para mim. Clica aí, varão. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Glória a Deus. Que ser interessantes são esses querubins, né? Agora, se manifestasse um querubim aqui agora no meio do culto, quantos iam ficar para assistir? Imagina. Não é? Por isso que quando os anjos se manifestaram no Antigo Testamento, se manifestaram em forma de homem, normal. Se manifesta um querubim aqui no meio de nós aqui agora, irmão. De repente começa a brilhar uma luz aqui no meio do ar aqui, ó. E vai crescendo, o negócio fica grande aqui. Quantos iam ficar para ver? Ia ser uma correria. Ia ser um monte de cadeira virada, pessoas atravessando um por cima do outro aí. É interessante como Deus faz um ser com 4 faces e 3 delas são de animais. Então precisamos entender, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com Cristo? A igreja antiga, né? Jerônimo, ele conseguiu enxergar que essas 4 faces do querubim se aplicam aos evangelhos. Isso é uma visão muito antiga da igreja. Eu não estou falando aqui nem que é certo ou errado. Eu estou falando que ele conseguiu enxergar. Então, os teólogos passaram a assimilar cada um dos evangelhos a um desses aspectos do querubim. Vocês vão ver agora, eu vou mostrar-lhe o que eles pensaram. Por exemplo, o evangelho de Mateus é associado ao homem alado ou ao anjo, porque seu evangelho se concentra na humanidade de Cristo, então seria a face do homem. Querubim não tem 4 faces, quais são? Homem, novilho, leão e águia. Um dos evangelhos enfatiza a humanidade de Jesus, inclusive sua genealogia humana. Então associaram o evangelho de Mateus à figura do homem. Já o leão, que é a outra face do querubim, está relacionado ao evangelho de Marcos, porque o seu evangelho enfatiza a majestade de Cristo. O leão é a figura da majestade e a sua dignidade real. Então, tem alguma coisa a ver? Parece. Pode ser até numa camada muito superficial, mas parece. Não é associado aos homens que escreveram o evangelho. Não é aos evangelistas, mas à própria pessoa do Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Então, essa simbologia do querubim não tem a ver com o homem, tem a ver com aquele que tudo criou, junto com o Pai. A outra simbologia é Lucas, o Evangelho de Lucas, associado ao touro, ao novilho, que a irmã Marta bem identificou. É o sacrifício. O novilho ou o touro novo é o sacrifício, é o animal do abate. O Evangelho, então, de Lucas enfatizaria isso. E por último, o Evangelho de João, que é diferente de todos os outros 3. Porque João não vê só a humanidade de Jesus. João não enfatiza tanto o sacrifício de Jesus. O que João vê no seu Evangelho, diferente dos outros? A divindade de Cristo. Ele começa com o verbo lá na eternidade. Nenhum dos outros 3 evangelhos falam sobre isso. João vai lá na eternidade, mostra as coisas divinas. Cristo Deus.
ou Deus Cristo. Quantos entenderam? Faz sentido? Faz sentido. Então o Evangelho de João é associado à águia. É o que vê de cima, o que flutua, o que está por cima. Se é ou se não é, se tem... Ah, pastor, vamos examinar. No mínimo tem alguma tangência. Agora preste atenção. Todos os seres criados espelham e revelam o Cristo, o Filho Logos de Deus. Efésios 1:9. Queria que você lesse comigo, estamos chegando à reta final, vamos lá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Verso 10, igreja, vamos lá? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, dos tempos, todas as coisas. De novo, todas as coisas convergem nele. Quantos podem dizer amém? Amém? Se todas as coisas convergem em Jesus, no Filho, no Cristo, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, tudo tem alguma conexão com ele. Os querubins não são com 3 faces de animal à toa. Eles não têm uma face humana à toa. Não é porque Deus quis configurá-los aqui. Deus quer, através desses seres, manifestar alguma dispensação, alguma, digamos assim, manifestação daquilo que é o seu Filho, pelo qual criou todas as coisas. Quanto estou entendendo? Nada na sua Bíblia é aleatório. Nada. Esse evangelho quádruplo, né? Só tem 4 evangelhos. Por que não tem 5 evangelhos? Por que não apareceu o evangelho aí de Pedro? Tem a carta de Pedro, mas não tem evangelho. Nada é gratuito. A gente fala aí, né? Podia agora citar as 4 dimensões do reino. Esses números não são aleatórios. Estão entendendo? O querubim não tem 4 faces aleatoriamente. Tudo é para convergir no Cristo. Então vou ler novamente. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo de novo, igual ao Apocalipse. Tudo converge em Jesus. Tudo converge no Filho. Tudo espelha o Filho. Quantos entenderam? Digo amém. Tudo, tudo. Verso 11, vamos lá. Nele, digo, no qual... Agora preste atenção nesse versículo 11 aqui. Aqui Paulo está falando de maneira abrangente, tudo que foi criado. Agora Paulo vai particularizar. Verso 11, vamos lá? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aí entramos eu e você nesse propósito todo. Se Deus criou até os seres celestiais para de alguma forma lembrar o trabalho de Cristo, nós também fomos embutidos nisso. Todos aqueles que foram predestinados para ser dele. Eu quero mostrar a você que eu e você também temos que ter semelhança ao Cristo. Essa semelhança não é uma sugestão. Essa semelhança não é só uma visão particular. Essa semelhança com Cristo é o propósito eterno. Todos teremos que ter semelhança com Ele. E eu poderia levantar um monte de texto bíblico, mas não fiz isso. Ok? Existe em João, por exemplo, que diz assim, na primeira carta de João: filhinhos, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, e Ele aí é Jesus. Quando Ele se manifestar, o texto diz, seremos semelhantes a Ele. Não pensa nisso fisionomicamente. Não pensa nisso com rosto. Pensa nisso como forma, como estrutura, como dimensão espiritual. Todo aquele que é de Jesus vai
ter a semelhança de Jesus. Quantos estão entendendo? É muito mais do que apenas seguir Jesus, quase como, né, tem lá no meio católico, santo de devoção. Eu acho que tem evangélico que segue Jesus assim. Qual é o seu santo padroeiro? Meu santo padroeiro é Jesus. Eu sigo Jesus, como poderia seguir a outro santo, qualquer outro. Não compreende, não entende que nós fomos criados para isso, para ser semelhante a Ele. Essa semelhança está no propósito da nossa existência. Como está no propósito da existência dos seres criados no céu. Todos os seres convergem em Jesus. Todos os seres. Se você entender isso, você vai entender que você não tem mais vida particular, irmão. Que as suas decisões, que a gente chama de livre-arbítrio, são decisões que você vai tomar, mas tem que estar sempre pensando, é para a glória dele, vai convergir em algum louvor para ele, eu vivo e respiro para ele. No dia que você entender isso, a tua vida cristã muda. Não é só mais uma coisa setorial, só alguns dias, só algumas horas da semana. Entenda, as minhas palavras como homem, como guia de vocês, não conseguem expressar. Nós somos dele. Nós somos dele. Você é dele 24 horas por dia. Você é dele quando está dormindo. Você é dele quando está acordado. Nós fomos feitos para isso. E quando acordados, deveríamos nos preocupar em parecer com ele. Aquele que diz que segue a Jesus, diz o texto, deve também andar como ele andou. Você entender e conjugar todos esses conceitos, você vai dizer, então eu tenho que viver Cristo? Sim! Viver é Cristo. Morrer é lucro. Quantos estão entendendo? O pastor está tentando expressar em palavras algo tão maior, irmãos. Nós já caminhamos muito até aqui, como indivíduos e como igreja. Já caminhamos muito. Recebemos uma série de entendimentos aprofundados que o Senhor nos deu. Está na hora de parar de brincar e viver Cristo. Viver Cristo. Eu não estou falando de você fazer obra somente. Eu não estou falando de você vir mais a culto. Eu estou falando de viver Cristo. Fomos chamados para isso. Amém? A semelhança que devemos obter é esta. Paulo diz que busca conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado. Essa perfeição que Paulo busca é Cristo. Quantos estão entendendo? Eu sei que tem palavras que você já ouviu e parece hoje redundante, porque elas são só conceitos ainda. Elas não são vida prática. No dia que essas palavras deixarem de ser apenas um conceito que você ouviu num culto, e você já acordar pensando, eu vivo para Cristo, eu tenho que fazer alguma coisa para a glória de Cristo, eu tenho que agradar a Cristo, aí a sua vida cristã muda. Porque já não vai ser mais um conceito só aprendido, vai ser prática de vida. Tudo que eu fizer tem que espelhar Cristo. Convergir em Cristo, para o louvor de Cristo e para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Vamos terminar essa palavra. Verso 12 até o verso 14. Leia comigo, por favor, estamos chegando no fim, vamos lá? A fim de sermos, para quê? Para que nós existimos? Sermos ali existir. É viver sendo isso. Para sermos o quê? Para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
tudo vai redundar para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Tudo. A possessão do nosso ser. O Senhor tem que nos possuir por inteiro. Não parte. Não segmentos da nossa vida. Não algumas semanas, alguns dias da semana. É tudo. Tudo. Eu vou bater na tecla, eu sei que é chato, mas vai ter mais gente que vai ouvir essa palavra através dessa mensagem. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Tudo é dele, é para ele, é para a glória dele, por meio dele, para a exaltação dele. Tudo, tudo, tudo. A honra e a glória é para ele. Peça ao Senhor que aonde a limitação do vaso não pode fazer você entender que o Espírito que ele te deu como penhor, o Espírito do Senhor que está dentro de você, vai te fazer entender isso com mais profundidade. Porque é o Espírito que nos convence de tudo isso. Tem muita gente trocando Cristo por nada. Tem gente trocando Cristo por nada. Não entendeu a grandeza do que recebeu. Não entendeu a divindade do que recebeu. Troca Cristo por qualquer coisa. Não vive Cristo. É religioso, vai à igreja, mas não vive Cristo. Viver Cristo é outra coisa. Viver Cristo é aplicar todos os preceitos da verdade na sua vida 24 horas por dia. Aí você vive Cristo, porque Cristo é a verdade é a palavra, você vive a palavra, você vive Cristo. Amém, queridos? Compreenderam? Avança para mim, para a gente chegar no final. Os dois textos que vão introduzir a nossa Santa Ceia. Romanos 8, 29. Se eu quisesse, eu poderia alongar essa mensagem mais umas meia hora, 40 minutos. Que não falta o que falar. Com certeza. Mas eu estou querendo que vocês peguem esse bocado, pequeno bocado de textos, e comam. Degustem. Amém? Às vezes, se eu der para você muitos textos, mais da metade você não vai nem lembrar quando chegar em casa. Mas talvez se eu te der alguns textos centrais, com ideias bem claras, você entenda o que o Senhor quer falar no seu coração nessa noite. Você vai tomar o pão e comer daqui a pouco, tomar o cálice e beber. Você entende o que é ser parte do Cristo? Você entende que você não é parte de um organismo religioso, mas que você é parte de algo vivo? Que a ligação orgânica que nós temos com o Senhor e uns com os outros é algo vivo, sobrenatural. Não é natural, queridos. A maioria de nós aqui não é parente, nós não somos parentes de sangue. Mas por causa de Jesus, nós nos tornamos tão ligados espiritualmente uns aos outros. Nós estamos ligados. Nós estamos ligados numa ligadura quase inquebrantável. Só é quebrantável porque o homem pode ter o direito de quebrar, se quiser. Mas aqueles que permanecem na ligadura, está dentro de algo tão poderoso. Por isso a palavra de Deus diz, eu não vou alongar, que o homem que não discerne o corpo do Cristo, come e bebe condenação para si mesmo. Por quê? Não é o corpo de Jesus. Não é discernir o corpo do Filho de Deus na carne. É discernir essa unidade orgânica espiritual. Se você ler o contexto que Paulo falou em Romanos 11, 1 Coríntios 11, você vai ver que naquela época já havia alguns que tinham feito Santa Ceia particular. Sabe uma coisa? Eu não quero me juntar a essa pobreza toda não. Essa ralé toda não. É só eu, pastor Leonardo, vou pegar uma Célia Ilka, só eu, nós quatro aqui, vamos fazer uma Santa Ceia aqui separada. Aí Paulo vem fuzilando no texto. Vocês estão desprezando a igreja de Deus. Se você olhar o contexto, Paulo está falando ali que todos os membros do corpo são importantes, todos. E que estamos tão interligados que não pode ter partidarismo, não pode ter particularismo, não pode ter preferências no corpo do Cristo. Não pode rejeitar os mais pobres. Porque todos estão ligados no mesmo espírito, na mesma unção. Não estou entendendo?
É fato, queridos. Como eu disse, eu poderia falar muito mais. Vamos voltar aqui para o texto. Romanos 8, 29. Queria que você lesse comigo. Vamos lá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem o quê, irmãos? Qual é o plano do Pai? Que todos os irmãos de Jesus se pareçam com Ele. Qual é o plano de Deus? Sempre foi e sempre será. Que todos os predestinados sejam conformes. Tome a forma, tome a semelhança, a imagem do Filho de Deus, o seu Filho. Enquanto a igreja não colocar como alvo, eu preciso, em todo o meu viver, em todo o meu andar, meu proceder, meu falar, eu tenho que parecer com Jesus. Tem cristão que mente, tem cristão que fala palavrão. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu só posso crer que esse cristão não sabe que ele tem que ser igual a Jesus. Ele não entende. Não cabe na mente dele. O Espírito Santo ainda não revelou que todos nós temos que andar à semelhança do Filho de Deus. Temos que nos parecer com Ele. O DNA do Cristo está em nós, como está em todo o universo. Tudo é dele, para Ele, por meio dele, para a glória dele. Temos que nos parecer com Ele. Foi planejado assim. Nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora leia o finalzinho, que é outra coisa que a igreja não conhece. Vamos lá? A fim de que Ele, Jesus, seja o quê? O primogênito, o primeiro filho gerado, dentre muitos irmãos de Jesus nós somos. Nós não somos filhos de Jesus, somos irmãos. Somos irmãos mais novos. Ele é o mais velho e nós somos outros irmãos. Esse conceito reduzido assim, tão familiar, tão assim, do dia a dia, é um conceito que também não passa na cabeça de muitos cristãos. Se você falar para ele que, para alguns irmãos, você sabia que você é irmão de Jesus? Ele vai renegar. Eu, irmão de Jesus? É capaz de ele dizer que é filho de Jesus. Filho. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos que tomaram a forma dele. Quantos entenderam? Todos os irmãos de Jesus são conformes à imagem dele. Se parecem com o primogênito. Amém? E volto a afirmar, não é fisionomicamente. Efésios 4,13, igreja, para a gente terminar. Leia com o pastor. Até que todos, e eu amo isso aqui, o pastor de vocês, ele não é um pregador comum, eu sou pregador e mestre. A minha característica de mestre sempre salienta no meio da mensagem, né? Então, em vez de eu pregar igual os outros pregadores que saem falando, eu paro, eu analiso palavra. O meu lado de mestre me puxa. Não dá para eu ler isso aqui em leitura dinâmica com vocês, irmãos. Eu não consigo. O que está sendo dito aqui é tão maravilhoso, tão tremendo, se você não parar para analisar algumas palavras, parece que perdeu o entendimento. Vamos devagarinho, então. Vocês me suportam, que seja essa a minha característica. Então, o problema de vocês são minhas ovelhas aqui. Efésios 4,13, vamos lá? Até que todos. Dá uma olhada para o seu irmão do seu lado aí, ó. Ele também, ela também, ó. Todos. E tem cristão que se isenta das palavras. Tem cristão que se isenta. Isso aqui não é para mim, isso aqui é para o pastor, isso aqui é para Israel. Todos. Todos incluem eu, você e todo mundo. Até que todos, o que, irmão? Cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos temos que chegar ao pleno conhecimento de Jesus. Ele é o alvo, ele é a fonte, ele é o modelo, ele é o irmão mais velho,
Ele é a nossa chegada, Ele é o sim e o amém, Ele é o bispo da nossa alma. Tudo vai para Ele, para o meio dele, para Ele, sempre. Amém? Pleno conhecimento do Filho de Deus. O que mais? A perfeita varonilidade. Varão maduro. Varão é homem. A palavra varão quer dizer homem. Homem maduro. Perfeita varonilidade. Homem adulto. Cristão não pode ser beber na fé pro resto da vida. Cristão que quer beber pro resto da vida é retardado. Não é, irmão? Estou falando sério. Não foi uma piadinha, não. Se você tem uma pessoa que você está esperando ela se desenvolver, né? Ela fazia criancice quando tinha 6 anos de idade. Quando chega a 11, 12, já começa a chuchar o pré-adolescente para parar com as bobeiras. Porque está crescendo. Quando chega a 15, já está empurrando ele para o campo de trabalho, para as responsabilidades. Quando chegar a 18, ele é considerado adulto. Por que só no meio da igreja alguns se dão ao luxo de ficar eternamente infantis na fé? Se todos temos que chegar à perfeita varonilidade. Como estão entendendo? Não tem jeito, querido. Não é uma classe que vai chegar e outra não vai chegar. É todos. Temos que chegar a ser maduros em Cristo. A compreender a altura, a largura, a profundidade. Tudo. Compreender tudo. E ser tomado de toda a plenitude de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. À perfeita varonilidade. A sermos maduros. E o que mais, irmãos? À medida da estatura, da dimensão, da plenitude de Cristo. Qual é a dimensão que a igreja deve alcançar? Plenitude. Qual é a dimensão que a noiva do Cordeiro vai alcançar? Plenitude. Então a igreja será semelhante a Jesus. Teve 2 amém, pelo menos. 3, agora. Deixa eu falar de novo, vocês não pegaram o gancho. Vamos lá. Jesus é pleno, maduro, cheio do poder. A igreja está se desenvolvendo. Pela lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Jesus quer. Ok? Para todos. Então ela, por enquanto, não é isso. Mas está se desenvolvendo para alcançar qual estatura? Plenitude de Cristo. O noivo tem a plenitude do Cristo. A noiva tem a plenitude do Cristo. Estão em mesmo par, não é? Mesmas condições para casar. Cristo só casa com a noiva nesse nível. Quantos entenderam? Agora sim. A noiva vai ser plena para casar com o noivo pleno. Amém? Mas se a noiva não acredita que pode ser plena, como ela chegará à plenitude? Nós temos que acreditar. E não é para os nossos méritos. Deixa eu deixar isso mais claro. Nós não vamos alcançar isso pelos nossos méritos. Não é meritório, é graça. Tudo que fazemos é interagir com a graça. Sem a graça, nada feito. Com a graça sobre nós, nós interagimos, fazemos a nossa parte, vivemos a palavra, nos ataviamos de santidade e o noivo vem em casa com uma noiva perfeita. Amém? Todo mundo entendeu? Então preste atenção, querido. Sai daqui com esse entendimento hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Não deixe para curtir Jesus no próximo domingo. Não deixe para pensar em Jesus na próxima quarta-feira de oração. Vá para casa e viva Cristo. Vai dormir, fala com Cristo. Vai acordar amanhã para trabalhar, fala com Cristo de novo. Vai caminhar, fala com Cristo. Tem uma causa na justiça, tem que entrar num fórum, vai com Cristo. Você tem que ir num lugar que é perigoso, vai com Cristo, volta com Cristo, anda com Cristo, conversa com Cristo, vive Cristo. Quantos podem entender? Diga glória a Deus.
Aleluia! Glória a Deus, glória ao Cristo! No dia que a gente viver isso, a igreja vai alavancar, irmãos. Todos nós. Porque é para todos. Todos, sem exceção. Vamos ficar de pé nessa hora em nome de Jesus.